Queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos louvarmos e adorar o nosso Deus. Neste momento, eu quero refletir convosco a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Mas antes de fazer a leitura, eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, a gentileza de dar o like, inscreva-se no meu canal, vamos juntos refletirmos e levar mais longe essa reflexão. O seu like impulsiona o vídeo para que ele seja visto por mais pessoas. E o assunto que eu venho trazer aqui hoje, antes de entrar nele, eu quero dizer para você que eu não sou líder de nenhuma igreja e no assunto que eu vou falar com você é uma reflexão que também estarei fazendo junto com você, a qual o Espírito Santo colocou no meu coração, e vamos ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar com esta palavra. Amém? Nós vamos estar lendo o versículo 1 a seguir. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, essa mulher que era Eva, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrerás. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Meu amigo, minha amiga, eu quero falar com você nesta noite sobre a distração. A distração é algo muito ruim em todos os aspectos. Não podemos estar distraídos a momento nenhum, porque a distração é uma porta aberta para vários fracassos na vida. O motorista, se ele estiver dirigindo distraído, ele comete acidente. Se ele piscar o olho, pode ser fatal em uma ultrapassagem. O motorista, quando está no volante, ele não pode distrair nem um segundo, nem um minuto, porque ele está diante de um grande perigo. O volante é maravilhoso, a vontade de correr é grande, dá vontade de voar, mas o carro não é avião, o carro é 4 rodas e para andar dentro dos limites da lei. E até 80 quilômetros você controla o seu carro. Acima de 100 quilômetros o carro te controla. E se você for pego num segundo de distração acima de 100 quilômetros, você pode cometer um acidente fatal.
Talvez você não esbarre em ninguém, mas você, estando distraído, não vai perceber quem está atrás de você, na lateral ou mesmo na frente de alguém que faça uma freada brusca. Mas o assunto aqui é a palavra de Deus. O assunto aqui é o diálogo que a Eva teve com uma cobra. Por que a Eva foi dar ouvidos a vozes daquela cobra? Eu acredito estar passeando ali no jardim sozinha. Além de estar ali sozinha passeando, ela estava sem a presença de Deus com ela também, porque ela deu ouvido ao inimigo das nossas almas. Ela bem sabia que aquele animal não falava, aquele réptil não falava, mas ela deu ouvido e a conversa foi longa. Mas por quê? A Eva estava distraída, ela esqueceu da ordenança de Deus para que não comesse daquela árvore. E sempre o inimigo chega de mansinho, de sapatinho de algodão, e a distração é uma porta aberta para que ele entre e faça um grande estrago nas nossas vidas. Nós não podemos sair da presença de Deus, estar distraído neste mundo, momento nenhum. Porque a palavra de Deus diz para que nós orássemos sem cessar. Não significa que você vai estar andando na rua e falando, mas em pensamento, em espírito, nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Não podemos sair da presença de Deus nem um minuto, nem um segundo, porque ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas, querendo nos tragar, querendo nos enganar. E a distração é uma porta aberta para que ele entre, como entrou na vida da Eva e do seu esposo Adão. E interessante que a serpente, ela usou a própria palavra de Deus para entrar na vida da Eva na distração. Ela entrou fazendo perguntas que Deus tinha falado. A Eva não tinha que dar ouvido quando aquela serpente fez a pergunta que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a astúcia dela. Ela, quando Deus passou a ordenança para Adão e Eva, ela ouviu, porque o inimigo das nossas almas está ao derredor. E ela sabia, o inimigo das nossas almas sabia que a árvore era uma árvore, não era toda. E na palavra de Deus aqui, ela vem falando a palavra de Deus distorcida para Eva. Eva, como tem aquele ditado, deu corda, né? Falando para ela que não, somente da árvore que está no meio do jardim. Podemos comer de todos os frutos, menos da que está no meio do jardim. E não ficou por aí. Aí a serpente continuou no diálogo e disse a Eva, explicando tudo que Deus havia passado para eles. Ela agora estava passando para a cobra, para o inimigo das nossas almas, sendo que ele sabia de tudo. Mas ela, distraída, ela foi contando para ele detalhes e que Deus havia falado para não comer nem tocar
porque certamente morreriam ambos, o casal. E a serpente continuou, disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Certamente, deu garantia para Eva que certamente não morreria. E aí usou a palavra de Deus. Essa palavra eu evito falar, é a palavra de Deus, mas o primeiro que pronunciou essa palavra foi o inimigo das nossas almas no momento que enganava Eva. Ele disse: porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso causou interesse na Eva, ser igual a Deus. Ali, Eva cai no pecado, no mesmo pecado que o inimigo de nossas almas caiu quando ele era um anjo de luz e desejou ser igual a Deus, usurpar o trono de Deus. E agora Eva, sabendo que se tornaria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, aquilo soou interessante. Ela comeu, levou para o seu marido. Aqui na palavra diz que Adão também comeu e logo eles perceberam que estavam nus. Até então, Deus criou o homem sem precisar da necessidade de usar roupas, porque roupas é para cobrir a vergonha. E a vergonha o homem passou a ter no momento em que ele pecou. Aquela árvore ali, ela simbolizava o próprio Cristo no centro, no comando da criação. Aquela árvore ali, ela simbolizava Jesus Cristo. E quando Deus avisou que não comesse e nem tocasse, é porque Deus sabia que num futuro próximo aquele casal ia pecar e que ele precisaria dar o seu filho para resgate das nossas almas, e aquele que comer do pão da Santa Ceia, tomar o vinho indignamente, certamente essa pessoa morrerá espiritualmente. E ali, Deus estava passando essa mensagem para Adão e Eva, que não comesse nem tocasse. Era uma ordem, mas essa ordem, ela permanece para mim e para você hoje. Não podemos tocar na Santa Ceia, participar da Santa Ceia indignamente. E aquela árvore simbolizava Jesus Cristo. A Santa Ceia que hoje nós tomamos no templo simboliza o corpo e o sangue que Cristo deu em resgate das nossas almas. Eu não gosto dessa palavra, de estar recitando esta palavra. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, porque o primeiro que usou ela foi para engano
e foi o inimigo das nossas almas. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque muita gente pronuncia essa palavra, Deus sabe, assim, sem motivo nenhum. Às vezes você convida um amigo ou uma amiga, vamos fazer um piquenique amanhã. Aí a pessoa, se Deus quiser e estiver bem, tudo bem, a gente vai, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tem que selar com Deus sabe de todas as coisas. Já entrou com o se. Se é dúvida. Nunca podemos colocar o se na frente de nada que vamos fazer. A palavra se é dúvida. E é para que eu dizer que se Deus quiser, eu farei tal coisa amanhã ou depois, porque Ele sabe de todas as coisas. Não precisa de eu falar, porque Ele sabe mesmo. A pessoa não pode estar espichando muito diálogo com palavras que ela não conhece bem o sentido dela. A pessoa é pego na distração, é pego no laço com as suas próprias palavras. No momento que a cobra vem ali falar para Eva, se a Eva tivesse ligada com Deus, ela ia falar, epa, esse réptil não fala. Quem está falando na boca dele é o enganador. Eu não preciso ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Não, Deus já me deu todo o conhecimento aqui no jardim, deu essas árvores lindas, essa natureza, os frutos. Deus já deu tudo, não precisa de eu conhecer mais nada, eu já conheço tudo. Eu conheço Deus, eu conheço também o mal, e quem está falando da boca dessa cobra aí é o mal, não é da parte de Deus. Ela teria repreendido aquela voz. Não podemos dar ouvido a todas as vozes, porque tem muita gente enganando com a própria palavra de Deus. Vamos ter muito cuidado em vozes que ouvimos. Eu sou uma pessoa que gosto de pesquisar. Eu preciso pesquisar, porque eu escrevo. E eu escrevo por hobby. Então eu pesquiso muito. E também eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu gosto de estar inteirada de todos os assuntos que rola no momento, para que ao abrir a boca a gente venha falar com sabedoria, primeiro de Deus. Então, é interessante que se nós for darmos ouvido a todas as vozes, eu disse para você que pesquiso muito, eu ouço vários vídeos de vários pastores aqui no YouTube e que me levou a fazer esse momento de reflexão com você, exatamente coisas que eu tenho ouvido que não soam bem ao ouvido de um cristão conhecedor da palavra de Deus. Eu ouvi essa semana um vídeo, eu fiquei assim, querendo entender quando aquele servo de Deus, prefiro dizer assim, eu vejo ele como servo de Deus, acredito que lhe faltou sabedoria, quando ele falava sobre o vale, sobre o deserto,
E ele afirmou que o vale e o deserto são tudo a mesma coisa. Não é. Vale. Todo mundo, eu creio que todos que estão aqui comigo refletindo sabem o que é vale. Vale é um abismo muito profundo. É vou dizer assim, quase que um buraco sem fundo. Pessoa que cai no vale. Muitas pessoas vão fazer trilha de moto ou vão fazer subir montanhas e se perde em montanhas e vai parar em vales que, se não for encontrada ali, ela morre. O deserto é muito diferente. O deserto é muita areia, é montanhas de areia, é calor, é sol escaldante e é uma situação muito difícil. Se tratando de situação difícil, a do vale é muito difícil, pode levar à morte. A no deserto também é muito difícil, mas são duas situações que não são iguais no aspecto físico. Vale é uma coisa profunda. Deserto é um abismo de areia que você vê pela frente. Então, nós temos que ter muito cuidado com as vozes que nós ouvimos, porque tem muita gente enganando. Vamos orar e pedir ao Senhor Deus que nunca nos deixe enganar, porque o engano, ele vai até aonde Deus permite. Deus permitiu que Eva fosse enganada ali pela serpente, porque ela deu ouvido àquela voz. Deus permitiu, porque ela não estava ligada com Deus e estava naquele momento, exatamente naquele momento, desprezando a sabedoria que Deus já tinha transmitido para eles, já tinha detalhado. Ela falhou ali com Deus, desobedecendo a Deus e obedecendo voz estranha, a qual ela nem sabia que o primeiro que tentou ser igual a Deus foi o inimigo das nossas almas. Ela já sabia disso. Tanto quando ambos pecaram, a primeira sensação que tiveram é que estavam nus. Até então eles não sabiam, eles eram inocentes, eles não sabiam que estavam nus. Porque Deus criou o homem para ter uma vida feliz, que nem roupa o homem precisava. Mas ao pecar ele descobre que estava nu. Ele teve vergonha e logo procurou folhas para cobrir as partes íntimas. Até então, os seus corpos eram normais um para o outro, normais no sentido de não ter vergonha um do outro. Mas o pecado entrou, destruindo a santidade do casal e lhe impondo vergonha. O pecado, ele é traiçoeiro. Ele entra no engano e ele leva a pessoa em grandes vergonhas. Vamos ter muito cuidado com vozes, não vamos dar ouvido a todas as vozes. Vamos dar ouvido à voz de Deus, vamos estar buscando mais a Deus para ouvir o Espírito Santo falar. O Espírito Santo, a voz dele é inconfundível.
O Espírito Santo, ele fala conosco no nosso pensamento, naquele momento de situação difícil que estamos passando por um vale, o Espírito Santo nos mostra a saída. Se estamos passando no deserto, Deus envia uma nuvem para fazer sombra, porque ele fez isso com o povo de Israel, na hora do sol escaldante. Ele enviou a coluna de fogo para ser luz nos seus caminhos. E Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do nosso caminho. Vamos estar muito ligados com Deus. Não vamos participar de uma santa ceia indignamente, jamais. Eu conheci amigas que confiavam muito em mim, que participavam do culto e em seguida, com seu namorado, ia para determinado lugar namorar. Você entende, né? Namorar em determinado lugar do que se trata. Você é inteligente. Então, tinha terminado de participar da ceia. Estava participando indignamente, saía da igreja e ia para o pecado. Uma pessoa dessa está morta espiritualmente. Hoje o que mais tem é morto ambulante andando por aí. Por isso temos que ter muito cuidado com as vozes que nos rodeiam. Eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo já passou. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, nunca seja distraído. Em momento algum, em situação alguma. Porque numa distração podemos cair num fracasso eterno, como Eva caiu no pecado ao desobedecer a Deus e transmitiram esse pecado a toda a descendência de Abraão. Porque nós, ao nascer, uma criança inocente, que não sabe nem quem é o papai e a mamãe, mas ela já traz consigo o pecado hereditário vindo de Adão e Eva. Isso é outro assunto para outra live. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, se a gente for discorrer aqui sobre a distração de Eva, sobre a fala da cobra, a gente fica aqui a noite inteira. E meus vídeos são curtos para não enfadar você. Eu quero pedir de você que não esqueça de dar o like, inscreva-se no canal. Você estará junto comigo levando essa reflexão mais longe. O algoritmo do YouTube entende quando você dá o like que o assunto é relevante e pode ser recomendado. Ele faz com que vá mais longe. Eu agradeço você que já é meu inscrito, você que sempre está aí me ouvindo. Eu quero agradecer todos os adolescentes, os pais que os deixam me seguir e pedindo sempre a Deus que abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nesse momento nós te pedimos, ó Deus, cobre-nos com o sangue do teu amado Filho Jesus Cristo e nos livra de toda tentação, livra de toda distração também. Deus Pai Todo-Poderoso, não nos deixa ou ficar ouvindo vozes estranhas. Não vamos, Deus, permitir com a tua ajuda, Pai, com o teu auxílio, Espírito Santo. Nós não vamos emprestar o nosso ouvido à voz estranha, nem a nossa boca a palavras enganosas. Deus Pai,
Fica conosco. Abençoa, Senhor, cada adolescente que está aqui comigo, seus pais, seus familiares. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um inscrito, de cada um seguidor. Que possamos estar sempre atentos, ligado com Deus, para não sermos pegos na astúcia do inimigo das nossas almas. Entrego, Senhor, esse vídeo nas tuas mãos e todos que ouviram e vão ouvir, todos aqueles que esse vídeo chegar ao alcance, que o Espírito Santo possa completar a obra. Em nome de Jesus. Amém. Dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Jesus te ama e estaremos sempre aqui com a permissão de Deus, até Jesus voltar. Amém.